Olá a todos, seja bem-vindo, seja bem-vinda em meu canal aqui no YouTube. E o tópico dessa nossa conversa, dessa nossa aula, é o diálogo que pode ser estabelecido entre a filosofia e o serviço social. É claro que há muitos elementos, há muitas informações, há muito conteúdo, que eu escolhi alguns tópicos para que você, que quer se aprofundar nesse diálogo entre filosofia e serviço social, possa entender de uma forma clara, de uma forma mais objetiva, sem muito filosofês, ok? De uma maneira mais fácil de se entender as coisas. Em primeiro lugar, nós temos que entender que o serviço social não é apenas uma profissão, ele é uma área do conhecimento humano, de um universo que nós chamamos ciências sociais, em que o serviço social, o assistente, a assistente social, é um profissional que vai se valer de várias outras áreas do conhecimento, a sociologia, o direito, a psicologia, a história e também a filosofia, né, que são áreas amplas do conhecimento humano. São áreas que contemplam o tratamento para sabermos lidar com o ser humano. É claro que num curso de graduação de serviço social, que várias ótimas instituições oferecem, você tem disciplinas mais específicas, né, que vai formatar, que vai preparar as habilidades e as competências dos seus alunos para a atuação profissional. Essas disciplinas anteriores nós chamamos de disciplinas básicas, inclusive e principalmente a filosofia, que é a área do conhecimento que dá ao seu estudioso, filosofia, filósofo, amante, estudioso que busca a sabedoria, fundamentos para a compreensão da natureza humana. Então, a primeira grande dica para você entender a respeito desse diálogo é partir do pressuposto que para a filosofia o ser humano é constituído de três dimensões. A dimensão corporal, material, que nós chamamos de somática, física. Segunda dimensão, que é a espiritual, é a alma que cada ser humano tem. Essa dimensão espiritual nós chamamos de ânima, do latim alma. Então, eu tenho uma parte que é material e uma parte que é espiritual. E para relacionar, para vincular a matéria com o espírito, o corpo com a alma, há uma terceira base igualmente importante, que é a psique, ou a nossa dimensão psíquica, que equivale aos nossos pensamentos, os nossos sentimentos e os nossos valores. Sobre essa dimensão psíquica, aqui em meu canal, eu tenho outro material já pronto, disponível para você. Você pode depois fazer uma varredura lá e encontrar mais material, mais dica, mais informações, ok? Então, este primeiro postulado que estabelece um diálogo entre a filosofia e o serviço social parte desse pressuposto. Que concepção eu tenho do ser humano? Um ser tridimensional, corpo, mente e alma. Qual é a mais importante, Luiz Felipe? As três. Não dá para você entender uma pessoa, um ser humano, à luz do serviço social, sem considerar que haja essas três dimensões que são importantes e as três estão em interação, ok? Três filósofos contribuíram muito para o conhecimento do ser humano e, por consequência, contribuíram muito para o serviço social. Foram eles Sócrates, Platão e Aristóteles. Sócrates, século V da era antes de Cristo, da Grécia clássica. Platão, discípulo de Sócrates, século IV antes de Cristo. E para fechar o tríduo, século III a.C., o filósofo Aristóteles. O que é fundamental para você entender essa relação filosofia e serviço social. Sócrates, ele é criador de um método chamado hermenêutica, que significa chave de abertura, hermenêutica socrática. O método socrático, baseado na máxima do oráculo de Delfos, conhece-te a ti mesmo, vai nos ensinar que o método é constituído de duas fases. A primeira é a ironia, euroneia em grego, que é a constatação de que nós nada sabemos. Eu sei que nada sei.
quando por meio do questionamento filosófico eu levo a pessoa a perceber que as suas crenças arraigadas, que os seus preconceitos, que as suas ideologias são tão somente aparências, que na verdade nós sabemos muito pouco do outro, quase nada, e muito pouco de nós, é que nós rimos, né? Não é uma ironia no sentido de tirar um sarro da outra pessoa, é rir de si mesmo. Eu sei que nada sei, e por saber que nada sei, agora estou sabendo que nada sabia antes de saber o que sei. Quantas vezes eu utilizei o verbo saber, né? É irônico, né? E a verdade é que eu não sei nada, nós não sabemos, por mais que a gente viva, cresça, amadureça, é muito pouco diante do mistério, diante da insondabilidade da natureza humana. Não é? Você que me assiste, quantas vezes você não se surpreende com as atitudes, com o comportamento das outras pessoas? E de si mesmo. Quantas vezes a gente não se admira ou com uma iniciativa, enfim, com uma postura até então inesperada. Conhece-te a ti mesmo. E a segunda parte do método socrático é a maiêutica. Maieutikos, em grego, significa a arte de nascer, de trazer à luz. Na medida em que eu constato a minha ignorância, esse novo ser, essa nova pessoa está pronta para vir à luz. É a descoberta de um processo de conhecimento interior. Então, o método socrático, que depois vai influenciar em muito na psicanálise, na psicologia, nas metodologias de autoconhecimento, tem em Sócrates o seu fundamento, ok? Platão, o que você precisa saber de Platão? Ele é o representante de uma corrente filosófica que nós conhecemos como idealismo. E, é claro, o mito da caverna, a alegoria da caverna que aparece no livro 7º da obra A República de Platão, vai nos explicar a existência, né, de dois mundos, o mundo das ideias, da perfeição, do qual nós somos originários, e o mundo para o qual nós chegamos, o mundo em que nós estamos vinculados, que é o mundo material. Dentro do mito da caverna, Platão vai discorrer sobre um prisioneiro que consegue se libertar das amarras, das ideologias, das convicções, do senso comum, e consegue chegar até fora da caverna e descobre um novo mundo. O mundo da realidade, o mundo das verdades, o mundo das certezas e da concretude, a essência humana. Esse prisioneiro tenta retornar à caverna para libertar aqueles que estavam acostumados com o mundo das sombras, das ilusões, dos achismos, e ele acaba sendo banido. Né? Rápidas palavras, o mito se baseia nisso. É claro que é uma alegoria, é um mito, mas que traduz muitas vezes o questionamento para cada um de nós. Ou seja, que caverna eu moro? Né? Que universo eu vivo achando e considerando que o mundo é a perspectiva, a pequena caverna que eu habito, que eu moro. Uma dica muito interessante que as artes souberam aproveitar, seja o teatro, seja a própria literatura, o cinema, é a trilogia, né? Matrix. Já é um clássico dentro do cinema, mas o primeiro, principalmente o primeiro vídeo, né? O primeiro filme na Matrix, tem uma grande base filosófica platônica, ok? Fica a dica aí para você. Aristóteles é um filósofo que, embora discípulo de Platão, vai resgatar e construir a filosofia no diálogo com o serviço social, mas por meio de uma outra corrente filosófica que é chamada realismo. Para Aristóteles, o ser humano nasce como uma folha em branco. Ou seja, nós não trazemos experiências, conhecimentos de um mundo superior, de um mundo espiritual, de um mundo ideal, como vai dizer Platão. Não, tudo que nós aprendemos, tudo que nós sabemos é nesse mundo. E aí, Aristóteles vai propor uma teoria do conhecimento em que, por meio da utilização dos 5 órgãos sensoriais, tato, olfato, paladar, visão, audição, enfim, nós aprendemos a descobrir o mundo. Por exemplo, uma criança que pega pela primeira vez uma caneta. Ela pergunta, veja que interessante, né? O que é isso? E ela quer ouvir a caneta. O que é isso?
ela cheira a caneta. O que é isso? Ela quer visualizar a caneta, ela quer, né, tocar, e se bobear, ela põe na boca para saber, né? É muito interessante essa observação de Aristóteles. Eu conheço a caneta na medida em que eu experimento. E daí você vai ter correntes hoje na psicologia, na ciência, que vai dizer exatamente isso. Nós somos animais que conhecem o mundo através dos órgãos sensoriais. Nem tanto, que é uma pena, o olfato e o paladar, salvo aquelas profissões que tratam disso, né? Mas geralmente nós conhecemos o mundo através dos meus órgãos, a visão, canal visual, a audição, canal auditivo, e o sinestésico, que é o sensorial, que é o emocional. O homem, vai dizer Aristóteles, é, por excelência, um animal linguístico, ou seja, a nossa linguagem é construída a partir desta sensorialidade, né? A partir dessa capacidade sensorial de nós descobrirmos o mundo, ok? Esse é o vídeo 1 dos tópicos de filosofia e serviço social, e agora eu vou fechar esse momento e no tópico, no segundo volume do nosso vídeo, nós damos continuidade com outros assuntos vinculados, ok? Eu sei que eu falei muita coisa, esse vídeo deve ter aproximadamente aí uns 12, 13 minutos, em pouco tempo. Então, meu convite é que você assista novamente, se inscreva aí em nosso canal para conhecer filosofia de um modo mais fácil, mais prático e mais aplicado, tá bom? Um abraço, foi um prazer e até a próxima. Tchau!